Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Mais uma live por aqui. Consegui, para quem assistiu o recado, consegui chegar a tempo, que o trânsito na nossa antiga Avenida Independência aqui, hoje Itamar Franco, estava assim. Elívia, cuidado da mamãe aí, hein? Me ajuda aí. Fala, Eric. Eu vou aguardar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou dando uma organizada. Acabei de chegar da clínica. Com essa reabertura de academia, com mais algumas questões. Nosso movimento está bem apertado, então não consegui nem divulgar muito a questão da live. Mas a grande ideia aqui hoje é a gente falar de saúde mental, falar do mês Setembro Amarelo, como que a medicina ortomolecular, hoje a gente fala muito em saúde integrativa, mas como que a medicina ortomolecular integrativa pode contribuir no tratamento, pode auxiliar, pode ajudar no tratamento de quem passa por isso. É muito mais frequente do que a gente imagina, tá? Eu vou deixar o pessoal entrar. Vou dar um tempinho aí, 5 minutinhos para o Instagram avisar que a gente está por aqui, para que as pessoas possam participar. E Débora, tudo jóia? Que as pessoas possam participar. Tem algumas perguntas, tem alguns comentários que me enviaram aí, Daniela. E trouxe algumas coisinhas com as quais eu trabalho de embasamento em consultório, só para poder passar algumas informações técnicas para vocês do que nós vamos conversar, tá? Nós vamos falar hoje sobre a saúde mental. Fala, Rodrigo. E, assim, é surpreendente, não para mim, mas já teve época de eu me assustar com o número de casos de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, de pacientes que sofrem de toque, várias outras alterações e que fazem o uso, sim, quando necessário, do medicamento alopático, do medicamento controlado. Só que é muito comum que esses pacientes nunca tenham sido avaliados, fala, né, em relação a nutrientes, a hormônios. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, que é fundamental. Ei, pai, bênção. Tudo bom por aí, né? Então vou deixar o pessoal poder entrar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Se alguém tiver dúvida, deixa eu achar aqui. Cadê? Tá aqui. Isso. As anotações que eu tinha feito, tá? De algumas perguntas que eu recebi. Já peço desculpas para quem eu não consegui responder pelo direct essa semana, porque realmente, assim, ontem eu fui finalizar entre os atendimentos presenciais e online, já eram quase 10 horas da noite, e aí depois responder os WhatsApp. Não é uma reclamação, porque muito bom que tenha movimento, muito bom que as pessoas estejam procurando se cuidar, muito bom que muitas pessoas já tenham entendido que o nosso conceito dentro da IVE, dentro da clínica, vai muito além de cuidados estéticos. Na verdade, hoje eu nem falo em estética. E por isso estou vindo aqui hoje, nesse mês do Setembro Amarelo, falar sobre saúde mental. Algo que me interessa muito estudar e tratar, até porque raros são os pacientes que eu atendo que não têm alguma necessidade, tá? E Fernanda, mais uns 2 minutinhos. Ih, meu relógio parou. Não adianta olhar aqui não. Ou tem que... Deu tilt. Fala, Gabriel. Paizão tá bem, né? Cuida dele aí. Manda um abraço meu pra ele aí. Então, gente, hoje nós vamos falar, eu vou falar, né, sobre saúde mental, sobre a importância da avaliação ortomolecular, como, quando, por que avaliar. E eu sinceramente não consigo entender, aceitar. Ei, Rafa, uma pessoa fazer um tratamento sem ter uma avaliação mínima, básica,
com relação a nutrientes e hormônios, tá? Eu já trouxe aqui, quem já ouviu, eu vou repetir um caso, quem já ouviu um pouquinho de paciência, quem não ouviu, eu vou contar um caso de como tudo isso, ei Cris, como tudo isso começou lá no século XIX, onde começa a avaliação bioquímica, onde começam a imaginar. O cérebro é um órgão fantástico, o mais difícil da gente entender, o mais difícil em termos de conhecimento, e é o que está relacionado também à questão da mente. Então entram fatores subjetivos também. Só que há 200 anos, as pessoas imaginavam, há 300 anos, que não existia, psiquiatria não existia. Que as questões da mente eram puramente se controlar, ansiedade é uma questão de cabeça e tudo isso. O que eu quero deixar claro para vocês é que sim, a parte da mente é fundamental ter esse entendimento. Eu falo muito sobre terapia, sobre psicologia, que não é a minha abordagem principal aqui hoje, o objetivo. Para quem já ouviu, eu vou contar o caso do Phineas Gage. Phineas Gage era um homem de 38, 40 anos, que trabalhava, se não me engano, na construção civil nos Estados Unidos no final do século XIX, 1800 e qualquer coisa. Aliás, ele trabalhava construindo ferrovias. E num dia, eles, para poder construir ferrovias, utilizavam pólvora, tá? E ele, com uma barra de ferro grande na mão, que utilizava no trabalho, no que ele bateu a barra de ferro numa pedra, ali tinha pólvora, causou uma explosão, aquela barra atravessou o crânio dele. E existe uma foto, quem tiver a curiosidade, joga no Dr. Google lá, caso Phineas Gage com PH, e vai ver a foto. Atravessou aquela barra. Claro, imaginaram que ele teria morrido, ele desmaiou, levaram para um hospital e foi feita a retirada dessa barra e ele sobreviveu normalmente, não precisou cirurgia nem nada. Porém, com o tempo, a família começou a perceber uma mudança no lado psicológico, uma mudança de comportamento, uma mudança do que a gente chama da personalidade dele. Então ele, que era uma pessoa super de família, afável, tranquilo, responsável com suas contas, esse Phineas Gage, ele começou a se tornar uma pessoa intempestiva, que arrumava confusão, que não pagava as contas em dia, que arrumava briga em família. E aí começaram a questionar se essa associação que faziam da mente no comportamento não tinha, obviamente, uma relação com a parte física do cérebro. E começaram a estudar. Isso lá, não sei a data correta, 200 anos, 150 anos atrás. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte. Primeiro, tirar o preconceito que existe nas doenças psiquiátricas. São doenças. Do mesmo jeito que no diabetes existem alterações bioquímicas, do mesmo jeito que na hipertensão existem alterações bioquímicas, assim acontece também nas doenças psiquiátricas. Hoje em dia nós temos uma gama muito grande de medicamentos psiquiátricos para poder prescrever, que eu não entro nisso, porque isso aí, geralmente esse perfil de paciente está acompanhando com o psiquiatra. O que eu preciso que as pessoas entendam, tá? Testosterona, por exemplo. A testosterona é um hormônio fundamental para a saúde. Eu já falei, vou continuar falando mais 1000 vezes até as pessoas aceitarem. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente com uma testosterona muito baixa e que já vem fazendo tratamento psiquiátrico há alguns anos, há 4, 5 anos. Então é fundamental que eu trate essa questão hormonal nessa pessoa. Quando eu falo em prescrever, quando essa pessoa está usando, por exemplo, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, esses medicamentos, eles agem como inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, o que quer dizer isso? Basicamente, o seu corpo vai utilizar essa serotonina, que está responsável em controlar a ansiedade, melhorar o humor. A serotonina baixa tem relação com TPM, com compulsão alimentar, com vontade de comer doce. Ou seja, muita mulher, principalmente, porque a relação maior de serotonina é para a mulher,
vai se identificar. E eu sei que está aqui. Se eu te prescrever magnésio, eu vou melhorar seu nível de serotonina. Então a bioquímica entra em cima disso. Eu sei que o intestino tem uma relação direta com o cérebro. Tem um slide que eu posso depois publicar para vocês de um trabalho científico que eu adoro usar principalmente nas aulas. Todo paciente que senta no consultório e que tem um quadro desse tipo, eu vou apresentar mesmo alguns dados didáticos, alguns dados técnicos, não para que o paciente decore, obviamente, mas para entender o porquê do tratamento, para que vocês, quem estiver ali tratando, tenha uma maior adesão ao tratamento. Então, por exemplo, a depressão, até alguns anos atrás, era muito relacionada apenas a utilizar inibidor de recaptação de serotonina ou, em alguns casos, inibidor de recaptação de dopamina. Só que evoluiu muito em termos de pesquisa, tanto dos medicamentos alopáticos, acompanhados geralmente pelo psiquiatra, e que em muitos momentos isso vai ser, isso vai ser fundamental, tá? Ter o acompanhamento, utilizar o medicamento, só que nessa questão bioquímica. Então, nesse slide que eu gosto de apresentar, fala que diminuição de vitamina D, fatores psicossociais estão relacionados, tabagismo, falta de atividade física. Hoje em dia, atividade física, as pessoas falam, Cecília, falam muito, por exemplo, da substância chamada erisina. Por quê? Identificaram que essa substância protege o cérebro, principalmente na prevenção e tratamento de doença de Alzheimer. Diz, eu consigo usar a erisina? Consegue. E olha só, a erisina não tem efeito colateral. Me prescreve? Posso te prescrever, mas tem especialista para isso. Educador físico, porque a erisina ela é produzida a partir da atividade física. Então já teve paciente de eu sentar e falar, olha, enxergue para você que fazer atividade física, e no caso da paciente musculação, é remédio. Eu não estou falando pela questão estética, a questão estética é individual. Estou falando por ser remédio. E isto é fundamental entender. Quantas pessoas aqui, fala Ti, quantas pessoas aqui que não sofrem ou não tem alguém na família que passa por ansiedade, por depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Por exemplo, a intoxicação por alguns metais pesados, por orgânicos. Vocês entenderem um fator que é fundamental. Chumbo é um metal pesado que está relacionado em doença neurológica, como por exemplo no Parkinson, mas também em doenças psiquiátricas. Como a gente já abriu em rede social a questão da gravidez, da Carol agora, da nossa menininha que está para chegar, graças a Deus, uma das primeiras coisas do que eu fiz com ela, que nós fizemos, porque precisa ter um tratamento para o casal, foi fazer um tratamento de desintoxicação. Então, por exemplo, existe um estudo que mostra que o contato da mãe com chumbo durante a gravidez, o chumbo ele acumula no osso, na nossa massa óssea, e pode ficar ali 30, 40 anos. Ou seja, a mãe pode ter contato com esse chumbo hoje e trazer uma doença neuropsiquiátrica daqui 30, 40, 60 anos. E quando que eles vão associar isso, uma coisa a outra? Provavelmente nunca. Então, metais pesados, intoxicação por orgânicos, isso tem muita relação e o cérebro é um órgão muito difícil de avaliar tudo isso. A gente consegue fazer exames hoje maravilhosos de imagem sobre o cérebro, que geralmente eu não solicito. Quando há uma solicitação, vou encaminhar. Não é abraçar o caso sozinho, eu vou encaminhar para um neurologista, quando for o caso, ou para um psiquiatra, se for o caso, fazer essa avaliação. Só que eu não consigo fazer essa avaliação bioquímica. E se eu não consigo fazer essa avaliação bioquímica do cérebro, fica mais difícil. Outra situação. Doutor, magnésio é bom de usar. Já li. Agora, qual magnésio que eu vou usar? Porque nem todos atravessam o que a gente chama barreira hematoencefálica.
Eu já trouxe aqui também algumas vezes, que às vezes a gente vai usar um suplemento, vamos falar de cúrcuma. Eu tenho que trazer, eu não achei o livro que fala só de cúrcuma. Gente, é impressionante, é muito grande. Só sobre cúrcuma em doenças neuropsiquiátricas. Então, alguns nutrientes, algumas vitaminas, alguns minerais, a gente tem dificuldade de absorção pelo intestino. Que dirá, então, absorver isso no intestino, cair na corrente sanguínea, passar pelo fígado, voltar para essa corrente sanguínea, chegar lá no cérebro e conseguir atravessar essa barreira hematocefálica. Isso é uma proteção, porque às vezes tem coisas que estão no sangue que não são para estar no cérebro. Por isso existe essa barreira. E o contrário também, mas normalmente é uma proteção. É o órgão que precisa de mais proteção. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, dieta cetogênica, o que acontece? Quem que gosta, quem que ama corpos cetônicos, naquela dieta que a gente corta carboidrato, o cérebro. A dieta cetogênica, ela foi inicialmente criada para poder tratar a epilepsia, que o cérebro ama, porque ela funciona como tratamento. Então, barreira hematoencefálica é uma proteção cerebral. E aí, existem estudos que mostram que magnésio treonato é o melhor para o tratamento quando eu preciso de uma melhora cerebral. Eu tenho magnésio que melhora a parte muscular, eu tenho magnésio para prevenção de litíase, de cálculo renal. Agora, para a parte neurológica, muitas vezes a gente vai usar o treonato. Tem gente que compra isso pronto, tem gente que manda manipular. Então o cérebro é um órgão fantástico, maravilhoso. E o problema, nem tudo que está nele a gente consegue avaliar. Eu não vou ficar fazendo exame de líquor do mesmo jeito que eu faço de sangue a toda hora para poder identificar. O nosso cérebro ele inflama muito fácil. Doenças neuropsiquiátricas estão muito associadas à inflamação. Eu trouxe aqui um livro imenso de psiquiatria, mas eu não vou conseguir passar isso para vocês, de uma referência que eu tenho do Arthur Lemos. E assim, tem um clássico que a gente aprende na clínica, como clínico geral, que é paciente, por exemplo, alcoólatra. Eu trabalhei muito tempo em posto de saúde, trabalhei muito tempo dando plantão, chegava paciente alcoólatra e com alterações neurológicas, memória ruim, irritabilidade, às vezes a sensibilidade, perna, essas coisas não estava legal. E aí a gente aprendeu o clássico, deficiência de vitamina B1, porque existe essa relação, no alcoólatra tem dificuldade de absorver vitamina B1. E aí muitas vezes o paciente estava ali, tinha passado mal, alguma coisa, vai fazer um soro no paciente e já colocava um complexo B. Já fazia uma suplementação, por via venosa mesmo. Ei, Paulo, depois eu te sugiro alguma coisa aqui, tá? Eu vou anotar, tá? Ânimo para atividade física. Então, gente, essa vitamina B1, quem for pesquisar e fala de beriberi, isso é muito clássico, isso é muito comum. Só que essa deficiência de vitamina B1, ela não acontece com pouco tempo que o paciente está utilizando o álcool, é com muito tempo. E isso a gente aprende na via clássica, digamos assim, no paciente que está grave. Só que se você tem uma deficiência leve da vitamina B1, isso já pode te trazer alteração. Outro caso clássico, vitamina B12. Então a pessoa, por exemplo, que passou por cirurgia bariátrica, existe o protocolo de repor B12 para todo mundo. Só que nem sempre está fazendo efeito como gostaria. A gente toma muitas vezes a B12 e ela tem que formar metil B12 para poder fazer efeito. Então nós temos vitamina B1, nós temos a vitamina B12, vitamina B2 e B3. As duas vitaminas B2 e B3, elas trabalham dentro do negócio chamado mitocôndria, tá? Assim como coenzima Q10, que quem é da área, quem é curioso pelo menos nessa área, já leu, já estudou, já viu em algum lugar, já suplementa. Por quê? Eu vou fazer uma associação para quem é totalmente leigo no assunto, não sabe do que está falando, para poder ver se consegue ficar prático. Imagine que você tem uma usina hidrelétrica com 10 daquelas turbinas de água passando por ali, cada uma gerando energia. Tá? A nossa mitocôndria, que vai gerar energia, ela tem essas vias. Só que essas 10 turbinas elétricas, no caso, elas são independentes. Então, se 3 deixarem de funcionar, tem 7 funcionando.
Na nossa mitocôndria não funciona assim. Para a segunda funcionar, eu preciso da primeira. Para a terceira funcionar, eu preciso da segunda e da primeira. E assim por diante. São os complexos da respiração mitocondrial. E elas são dependentes de coenzima Q10. Elas são dependentes de vitamina B2 e B3. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a queixa da pessoa que fez levar um diagnóstico de depressão foi cansaço, indisposição, vontade de não fazer nada, de não levantar da cama, dor. E aí já vem um diagnóstico logo de depressão. Só que ela pode estar com deficiência. Eu estava usando simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, estatina. Diminui com a enzima Q10. Sim, tem gente que tem indicação para estatina. Só que tem que estar suplementando com a enzima Q10 junto. Porque se você não produz energia, como é que você vai funcionar? É básico, é substrato básico para o corpo. Se você não der gasolina, seu carro não vai andar. Se você não der nutriente, hormônio, seu corpo não vai funcionar. Então, fazendo essa associação com o carro, se você deixar de abastecer seu carro, você vai começar a puxar ele por um guindaste, se você quiser que ele rode para lá e para cá. Amarra no carro da frente e põe alguém para poder puxar. Você quer fazer isso com seu corpo? De estar usando só o remédio que trata sintoma, ou você quer resolver problema? Quer resolver na base? Não quero dizer que usar remédio está errado. Só que muitas vezes o uso do remédio vem sem a correção do básico, sem a correção do processo inicial. Quando eu comecei, vou falar um pouquinho sobre alimentação, que teve uma pergunta aqui que me mandaram mais cedo. Quando eu comecei a estudar um pouco mais o glúten, que muita gente acha que é modismo, eu comecei a estudar sobre glúten, e na mesma época eu trabalhava muito em Viçosa, eu fazia muito atendimento. Eu me lembro que eu atendi uma pessoa lá, reforcei a questão do glúten por questão alérgica para ela, de não utilizar naquele momento. E ela me retornou, depois de um mês, falando... Ela me retornou e falou assim, diz, engraçado, porque minha dor de cabeça melhorou. Porque meu cansaço melhorou. Como era Viçosa, que é um centro de muito estudo, e ela era de lá, ela foi chamada por uma amiga, ela contando o caso, para ir até a universidade, porque lá tinha, não sei se ainda tem, um centro de pesquisa, de estudo para doença celíaca. Esta paciente não era celíaca especificamente, mas ela tinha uma intolerância não celíaca ao glúten. E ela ficou impressionada com tanto de característica, tanto de sintoma e sinal que pode vir, causado pelo glúten, que não necessariamente vai trazer diarreia, constipação, nada que seja gastrointestinal. Então a insônia, a irritabilidade, a alergia. Por isso que eu falo, gente, não é modismo. Para algumas doenças não bate utilizar. Então a gente precisa dar substrato básico. A pessoa que não tem disposição, a pessoa que está cansada, muitas vezes chega com o diagnóstico de depressão, de fibromialgia. E outra, isso pode ter começado alguns anos, alguns meses, anos atrás, com a alteração do cortisol. Eu sei que o padrão é que a gente tenha medo do cortisol, é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Tomei cortisona, me engordou, me inchou, mas o cortisol muito baixo é péssimo também. É péssimo. Porque o que acontece? Você mantém muito tempo produzindo cortisol em nível muito alto. A suprarrenal, que é a glândula que produz o cortisol, cansa. Ela não consegue suprir a sua necessidade. Ela produz 5, você está precisando de 50. E o cortisol é o hormônio que te dá disposição. E aí você acorda totalmente indisposto. Ou existe uma mudança no eixo do cortisol. Você tem um aumento do nível de cortisol à noite, e aí tá ligado, não dorme, e um déficit de cortisol de manhã, não quer sair da cama. Pode ser que num primeiro momento você vá precisar usar algum remédio, mas eu preciso corrigir a base, eu preciso corrigir aquilo que seu corpo está pedindo. Outra grande paixão, muita gente está cansado de ouvir e que continue cansado enquanto vocês não entenderem.
a importância da vitamina D, tá? Aqui fala muito com relação à depressão. Eu atendi uma paciente, contar um casinho, há uns 3 anos, e se não me engano foi em Ubá. E aí ela estava contando, ela morava no Canadá, um dos estados lá do norte do Canadá, e que era obrigatório, tá? Era uma recomendação do governo local, da municipal, que todo mundo suplementasse vitamina D, porque o nível de vitamina de produção lá era muito baixo, porque não batia sol. Se você não tem sol, você não tem vitamina D, ponto. Apesar do que aqui no nosso país tem muito sol, a gente não se expõe mais. Mas lá era uma incidência altíssima de baixos níveis de vitamina D. E ela falou, é muito interessante, porque aí eu fui conversar sobre vitamina D, ela me contou isso, ela falou, ó, teve um dia que eu percebi que meu marido estava para baixo, cansado, indisposto, estavam entrando num leve quadro de depressão, fui perguntar e falou, tem muito tempo que eu não uso a vitamina D, dosou, estava muito baixo. Começou a repor e melhorou essa questão da disposição. E é muito difícil para o leigo, principalmente, dissociar isso. Quando a alteração é hormonal e quando é com relação a outros fatores, quando são outros fatores. Quando é depressão mesmo e quando não é depressão, quando o problema é hormonal ou de nutrientes. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, eu tenho depressão, eu fui diagnosticado. Ok, você vai tratar a sua depressão. Só que a déficit de vitamina D e de testosterona podem piorar o seu quadro de depressão. Então, não necessariamente você usar essa substância, você usar a vitamina B2, você usar a coenzima Q10, isso vai resolver sua vida. Porém, isso pode diminuir o risco, isso pode diminuir a gravidade da doença. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu acho um carregador aqui, porque tá querendo faltar, não. Essa correria me atrasou tudo. Então, vamos lá. Transtorno bipolar, eu não estou falando só de quadros leves de depressão, eu não estou falando da pessoa, eu briguei com o namorado, estou triste, não, estou falando de quadros patológicos, transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão crônica. Fundamental avaliar intestino, e intestino, quando eu falo, não é se está indo muito ou pouco ao banheiro, é claro que essa é uma das informações, mas existem outras. Importante eu avaliar vitamina D, testosterona, vitaminas do complexo B, vitamina C, que geralmente está muito baixa. Fundamental estimular seu corpo a produzir o que ele está pedindo. Então, além de eu te dar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, o que é isso? Fluoxetina, sertralina, citalopram. Eu vou te oferecer também vitamina B6, magnésio e triptofano para melhorar isso no seu corpo. Num primeiro momento, as pessoas às vezes saem do consultório, e Priscila, as pessoas saem do consultório com a ideia, o tratamento é como se fosse isso aqui, ó. No começo é uma pirâmide invertida. Eu estava usando 6 medicamentos, estou saindo daqui com uma receita com mais 10 fórmulas, mas esse é o primeiro momento, esse é o momento mais importante de tirar do fundo do poço, de melhorar a sua disposição. Depois a gente começa a diminuir. Já respondendo o que me mandaram hoje cedo. Você vai sair, você vai cortar meus remédios? Não vou. Eu não tenho autoridade, além de ser antiético isso. Se você faz acompanhamento com psiquiatra, você vai manter seu acompanhamento. Eu posso sugerir. O paciente voltou e falou assim, estou me sentindo super bem, estou precisando de remédio para dormir quase nenhum, minha disposição melhorou. Ok, conversa com seu psiquiatra para poder diminuir. Conversa com ele sobre a possibilidade de uma mudança. Por isso a relação com outro colega. Fala, Bruno. Prazer ter você aqui, mas da próxima vez você muda essa fotinha, tá aqui, isso está atrapalhando meu Instagram. Esse negócio vermelho e preto aqui tá bagunçando minha imagem aqui, tá? Não tá legal não. Fala, Léo, vi que a Ju já passou por aí. Então, gente, o recado que eu quero passar é para as pessoas entenderem que é fundamental fazer a avaliação do básico. É fundamental para um bom funcionamento do corpo que
que ele tenha vitaminas, que ele tenha nutrientes, e retirar o que a gente chama de antinutrientes, que são os tóxicos. Você pode ter um receptor, por exemplo, para esse neurotransmissor que eu falei, da serotonina. Porém, você pode ter uma substância tóxica que vai ocupar o lugar dela, e aí o remédio, o neurotransmissor que você precisa, não vai fazer efeito. Você precisa entender que não tem remédio que faça milagre. Se não mudar hábito alimentar, se não iniciar uma atividade física, não vai ter resultado sustentável. Você pode ter resultado sim num primeiro momento, que não será sustentável. Principalmente fundamental, a alimentação tem tudo a ver com a questão da depressão. Tem que ser avaliado e tem que ser acompanhado, tá? Tem um colega, eu vou mostrando os livros, vocês não acharem, quer dizer, não é que vocês vão achar, né? Mas a gente não tira isso do nada. Então, por exemplo, tem um colega que escreveu aqui, ó, Uma Questão de Equilíbrio, Sérgio Klepax. Eu assisti uma aula dele no congresso do ano retrasado, e ele falava, gente, eu estou em São Paulo, é uma referência na psiquiatria, e ele não está acostumado a pegar casos leves. Ele pega, como ele diz, só pepino. Só que como ele tem essa visão da integrativa, da ortomolecular, ele faz todo esse conjunto, toda essa avaliação. Ele fala que foi onde ele começou a ter resultados e respostas onde não tinha antes. Porque tem gente que entrou na psiquiatria, tem paciente que entra para tratar com psiquiatra, melhora, resolve, ponto. Ok. Só que tem gente que não. Eu atendo paciente de 35 anos utilizando 6, 8, 10 medicamentos controlados há 5 anos e sem projeção alguma de interromper o uso desse medicamento. E a minha função, o que eu quero sim, é diminuir alguns, pelo menos, te ajudar, te dar qualidade de vida. Já tem estudos, e não são poucos, mostrando, por exemplo, do Rivotril associado com Alzheimer, com déficit de cognição, não vou falar do Alzheimer específico, com déficit de cognição, no uso crônico, principalmente em doses altas. E aí a pessoa vai usando cada vez uma dose mais alta. E o Sérgio Klepax, ele fala que já pegou paciente com diagnóstico de depressão e avaliar o problema era testosterona. E isso a gente vê no dia a dia. Isso está no dia a dia. Hoje eu apresentei para uma paciente uma aula de testosterona que eu fiz há 3 anos. E a testosterona tem muita relação com o humor. Tá? Tanto o excesso como ela baixa. As pessoas falam muito assim, tá muito irritado, o bombadinho da academia tem uma irritabilidade muito grande, os hormônios underground, como dizem lá, uma trembolona, pode trazer uma irritabilidade. E existe o contrário também, que o hormônio está muito baixo, você não tem disposição para nada. Tá? Fala, minha amiga, te mando fácil essa aula. A gente bate um papo lá no consultório sobre ela. Achei que essa aula foi uma que eu montei para o Fibratech College em 2017. Foi uma surpresa para mim, porque eu achei que ia ser uma aula para 20, 30 pessoas. Depois fui saber que eram 200 pessoas. Foi um grande desafio na época, foi muito legal. E falei muito da testosterona, desmistificando essa ideia de testosterona é para academia, para ficar forte. Gente, é saúde. Tá? Outra coisa, parte cerebral, cérebro inflamado, ômega 3, gorduras boas. Gordura não é vilão da alimentação, depende do que você vai usar. Gordura boa, tanto que muitas vezes, quando é neuropsiquiátrico, de início eu entro com DHA, mega DHA. O que é isso? O ômega ele tem 2 frações, EPA e DHA. O EPA a gente está pensando muito em parte cardiovascular, o DHA é na parte neurológica. Tá? Normalmente isso vem em um equilíbrio, 360 de EPA, 240 de DHA. Mas nesses casos eu quero mais DHA. Então, paciente com depressão, com Alzheimer, paciente com transtorno bipolar, eu posso inicialmente iniciar uma dose mais alta de DHA. Existem os fitoterápicos que a gente utiliza muito quando fala em ansiedade. Húmulos, mulungu, passiflora, cava-cava, pra vocês terem ideia. Fitoterápico, plantinha, não faz mal.
A Cava-Cava, inclusive, há alguns anos, não sei falar hoje, a prescrição dela era exclusivamente médica. Nutricionista não podia passar. Apesar do que eu acho que algumas coisas aí tinham que mudar, tá? Porque tem nutricionista que sabe, uma boa parte que eu conheço sabe prescrever muito mais do que muito médico. Vitamina D, por exemplo, até a última informação que eu tive de um amigo nutricionista é que eles só poderiam passar a prescrever 1.000 unidades por dia, porque vitamina D é um hormônio. Então, assim, húmulos, hipericum, mulungu, passiflora, valeriana, tudo pensando em diminuir a ansiedade, tudo em diminuir compulsão. A melatonina, gente, melatonina não é um grande indutor do sono. Para algumas pessoas até ajuda. Só que às vezes a pessoa chega tomando uma carga pesada de remédio controlado. Eu não estou dando a melatonina para tirar aquele remédio controlado. Pelo menos não é o objetivo inicial. Só que a melatonina vai ajudar a diminuir, vou falar do DEA, a melatonina vai ajudar a diminuir o nível de cortisol à noite. Se você estiver produzindo muito cortisol à noite, você pode dormir, mas vai acordar cansado. Você não vai ter sono reparador. Vilma, pode sim, não tem problema, tem que avaliar a dose, desvenlafaxina. Posso associar para responder alopático com fitoterápico? Com certeza pode, saber qual alopático, qual fitoterápico e a dose, tá? Existe a possibilidade de aumentar muito serotonina e ter crise serotoninérgica, apesar do que eu nunca vi acontecer. O DEA, por exemplo, só para vocês entenderem, o que é o DEA? O DEA é um hormônio, tem gente que usa para hipertrofia, não dá resultado, não vale a pena, não vá se iludir, porque como hoje é basicamente importado, tudo que a gente acha que vem de fora é melhor, né? Só que o DEA é um hormônio compensador do estresse. Então, quando há um nível alto de estresse, que o cortisol está sendo produzido, tanto que a melhor forma de avaliar estresse, avaliar burnout, é dosar cortisol e DEA pela saliva 3-4 vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite e pela madrugada. Na prática, hoje eu não solicito, porque o quadro clínico já me responde o que eu preciso. Eu posso pedir se o paciente quiser muito fazer. Então o DEA ele vai ajudar neste processo do controle do estresse, de retomar o que o corpo está precisando. Ele tem outras funções, tem um 7-keto-DEA que dizem que até ajuda a emagrecer, mas por conta disso. E hoje geralmente é importado. Em Minas está proibido, até que fora daqui é utilizada, que é a prasterona. Nós podemos mandar manipular a prasterona. É o mesmo esquema que foi com a melatonina uns anos atrás. Tá? Eles não conseguem fazer controle de uma substância que é natural e aí querem proibir por mero desconhecimento. Porque não estudaram, não pregaram a bunda para poder estudar. A Anvisa está lá, não pode, porque é isso, igual T3. Uma das coisas básicas de se avaliar também no quadro de depressão é o hormônio tireoidiano. Hipotireoidismo, predisposição à depressão. Fortíssimo. E aí, primeiro erro, nós vamos avaliar esse nível de acordo com o que o laboratório está lá. E o TSH deu 5, normal é até 5,5, então o problema não é tireoide. TSH até 5 é aqui no Brasil, tá? Estamos atrasados. Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia já trabalha há alguns bons anos com nível até 3. Nível ideal, menor do que 2. Tá? Como eu trago algumas questões pessoais e a gravidez da Carol já não é um segredo, a obstetra dela puxou minha orelha semana passada para eu acompanhar sempre o TSH dela e não deixar passar de 2 de forma alguma. E realmente a gente fez 1,7. E a suplementação dela, não é todo mundo é igual, é somente com T3, que também está proibido em Minas. Eu tenho que pedir de fora. A gente estava quase na boca do... eu vou lendo aqui o que vocês mandam e às vezes eu me perco. Então eu tenho que pedir, eu como médico, que faço acompanhamento da Carol há alguns anos, indico para ela por individualização bioquímica só o T3, não dou T4. Ela responde super bem e eu tenho que pedir de fora porque foi proibido em Minas. Doutor, por que foi proibido? Faz mal? Faz, se for dose alta. Mas aí que está o problema. Tinha gente tomando para emagrecer. E pior, em doses altas. Eu já tive um paciente que eu cheguei para ele,
né, fortão, fisiculturista, ó, você precisa de 15 microgramas de T3, microgramas. E ele daí a pouco mandou mensagem, diz, olha aqui, um amigo meu lá no grupo do não sei o que e tal, falou que era para eu tomar 200. Responsabilidade sua. Eu não prescrevo nunca 200 de T3, nunca. A dose mais alta que eu já passei até hoje foi de 20 microgramas. 2 vezes ao dia, 40 por dia. Para um paciente que já usava o T4. E aí a sua tireoide está péssima, desculpa o termo, está uma porcaria, e você está se entupindo de hormônio para depressão. Então eu preciso te dar o que é básico. Eu preciso te dar o que seu corpo está pedindo, o que ele está precisando. As substâncias que ele produzia normalmente, às vezes alguns anos atrás. Como que uma testosterona que você produzia aos 20 anos vai te fazer mal aos 40, 50, 60? Falando em testosterona bioidêntica, ok? Mas minha tireoide funciona normal, meu TSH está ok. Legal. A tireoide produz quem? T4. Doutor, meu T4 está ok. Legal. Só que T4 praticamente não tem função. Sintroide, levoide, eutirox, eles não têm um efeito no nosso corpo. Mas é um absurdo prescrever. Claro que não. Eles vão converter, eles vão transformar no T3. Onde começa o problema? Para eu transformar T4 em T3, eu preciso de zinco, eu preciso de selênio. No próprio livro de endocrinologia, no tratado de endocrinologia, conta um caso lá de uma ilha, de um povoado na Europa, não lembro onde, em que as pessoas, o solo deles ali não tinha selênio, era o selênio. Então a alimentação não tinha selênio. E havia um hipotireoidismo altíssimo, o índice lá. Não hipotireoidismo na função da tireoide não funcionar. Não convertia T4 em T3. O T3 é um dos hormônios que a gente mais tem receptor para ele no corpo. Todas as células praticamente do nosso corpo. Você já percebeu a pessoa que fala assim, eu estou com problema de tireoide. Tem queda de cabelo, tem inchaço, tem dificuldade para emagrecer, está indisposto, está cansado, está com frio. O pé está todo tá igual a bola, inchado. Claro que nos casos clássicos, às vezes não está tão inchado. Porque o quadro é leve. Dislipidêmico, colesterol altera, glicemia altera. Eu atendi essa semana um grande amigo de muitos e muitos anos, super saudável, que se cuida muito, conheço, sei que segue, faz tudo muito bem feito. E que teve uma pequena alteração na hemoglobina glicada, que é aquele forma de avaliar a glicose dos últimos 3 meses. Só que o TSH dele estava 3,8. Falei, vai ter que tratar. Conversei, até queria que começasse com um pouquinho do hormônio, preferiu não começar, que ele falou, Júnior, eu estou muito estressado. Como você me explicou essa questão do estresse, me dá um mês. Eu vou suplementar o zinco, eu vou suplementar selênio, eu vou suplementar o que você me passou para o estresse, eu vou ajudar na questão do estresse, eu vou procurar dormir melhor. Daqui 1 mês eu reavalio. Se o TSH continuar alto, aí a gente entra com hormônio. Ok. Ele está saudável, está fisicamente, percentual de gordura baixinho. Só que isso pode ser a causa da hemoglobina glicada já ter dado uma alteração. A dieta, eu conheço muito bem, dieta muito perfeita, muito limpa, muito certa. E um dos fatores que mais alteram a conversão de T4 em T3 é estresse. E principalmente quando o cortisol está muito baixo. Aí o corpo começa a produzir, ao invés do T3, o T3 reverso, que é o hormônio da hibernação. Deixa o metabolismo mais lento. Altera tudo. Só que nem sempre a gente dosa T3 reverso, até porque no laboratório nem todos dosam. E aí eu tenho que explicar 1 milhão de vezes para alguns pacientes, porque qual a informação que a gente aprendeu? Cortisol engorda, cortisol faz mal, cortisona é um perigo, cortisona... Ok, não é uma informação de toda errada. Porém, se você fica com o cortisol muito baixo, também vai bagunçar muito. E às vezes eu prescrevo hidrocortisona.
base, hidrocortisona bioidêntica, para o primeiro momento, às vezes para 15 dias, 30, no máximo 60. Para quê? Para ele começar, além de eu dar o T3, para começar a converter o que ele está produzindo de T4 em T3. Se ele não tiver cortisona, ele não vai converter. E aí o paciente volta melhor. E aí ele volta bem. E aí eu começo a tirar o cortisona. E que não tem nada a ver com corticoide de drogaria. Tem um que eu estou acompanhando já há algum tempo, entre idas e vindas. E como ele já tinha passado por vários colegas, já tinha alguns, entre aspas, preconceitos. Eu não uso isso, eu não uso aquilo, eu não uso cortisona. Enfim, isso já há algum tempo. A última consulta, primeira consulta, por que última primeira? Quando ele teve aí há 2 meses mais ou menos no consultório, já tinha mais de ano que ele não aparecia, usando uma dose altíssima de hormônio tireoidiano, e falei, cara, vamos entrar com um pouco de T3, mas principalmente vamos entrar com hidrocortisona base. Você está precisando converter, está precisando melhorar. Não tem uma rotina que sugira que traga um ganho de peso, como acontecia com ele. E estava reclamando também de disposição. E aí a gente entrou. 1 mês depois ele voltou e falou, Dias, eu quis fazer um teste. Eu não fiz tudo que você me pediu. Tá, o que você não fez? Não fiz a dieta. Continuei com a minha alimentação. Era uma alimentação saudável que ele tinha, sem um protocolo, sem uma dieta específica para ele. Comia saudável. Um final de semana tomava lá um vinho, não sei o que é, comia alguma coisa fora, mas uma alimentação saudável, manteve atividade física, emagreceu 6 quilos. Ele falou, sabe o que mais me surpreendeu? Eu não tinha ideia de como minha memória estava ruim, como que a minha disposição estava ruim. Eu já tinha acostumado, eu já tinha me habituado àquilo, a acordar meio cansado, indisposto. Eu achava que era do trabalho, que era estresse. Eu tinha me habituado que meu intestino não estava legal, tinha me acostumado com isso. E eu percebi que isso não era para eu ter acostumado, porque agora eu estou me sentindo bem. É como se tivesse clareado tudo à minha frente. Ele ainda usou essa expressão. Estava tudo meio nebuloso. Agora não, clareou, minha memória está legal, a cognição, o raciocínio melhorou. Porque a tireoide controla tudo, gente. Então assim, claro, não é que está errado usar T4. A imensa maioria usa, responde bem e vai ter resultado. Mas há exceção. Na verdade, 90% hoje dos pacientes que eu atendo, um pouquinho do T3 eu gosto de dar. Como tem essa dificuldade por não ter em Juiz de Fora, aí quando precisa muito, a gente manda manipular fora, pede em outras farmácias. Tá? Quem me acompanha sabe que eu não tenho vínculo com farmácia, tem que ser essa ou tem que ser aquela. Então, vou te dar aqui 1, 2, 3 nomes, procure no Rio, procura São Paulo, vamos procurar fora. Até porque geralmente é o uso crônico. Então, manipula isso já aí para 3, 4 meses. Gente, não sei se eu até desviei um pouco o caminho, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando a gente fala em saúde de um modo geral, e o meu objetivo aqui hoje é falar de saúde mental, é falar de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, é fundamental a avaliação bioquímica. O corpo não funciona se você não der o substrato básico para ele. Então que a gente pelo menos faça essa avaliação. Isso não exclui o tratamento tradicional que você faz. Já vou te falar, Flávio. Então assim, me preocupa muito, porque eu já conversei inclusive com a mãe de um paciente. O índice de suicídio é altíssimo ainda hoje em nossa cidade. Não sei quais serão os números que o ano que vem vai apresentar sobre 2020 por conta dessa pandemia. Isso trouxe muita alteração. Assisti outro dia uma pediatra defendendo muito a volta às aulas, porque as crianças estão tendo muitos problemas. Tá? Não estou aqui para falar de pandemia nesse momento, mas eu acho que muita coisa tem que ser repensada. Muita gente descompensou. Muita gente que estava equilibrada piorou, e muita gente que estava bem desenvolveu alterações. Então tem que cuidar da mente, tem que respeitar o doente. Se você tem alguém dentro da sua casa, entender que sim, é uma patologia. Claro que a pessoa precisa fazer um esforço. Tem a terapia que é fundamental, psicologia.
seja cognitivo comportamental, freudiana, eu não vou entrar nesse mérito, não é a minha área, mas é mudança em estilo de vida para quem realmente quer ter resultado. Ô Flávio, sobre exame, é muito individual, tá? Igual, por exemplo, eu hoje em dia tenho atendido muita gente de fora, tendo gente de Barbacena, tendo gente de outras cidades. Então tem gente que quer já vir a primeira consulta com o exame pronto. Não existe um padrão. Aquela coisa de deixar com a secretária, é homem pede isso e mulher pede aquilo. Não existe. Então tem algumas informações básicas que eu peço para solicitar. Eu vou consultar, doutor. Hoje mesmo eu acabei de receber uma mensagem. A mulher trata comigo e quer que o marido vá consultar. Básico, sexo, idade, objetivo, se faz uso de algum medicamento. Porque de exame, a lista é imensa do que pode ser feito. Então, como tudo em medicina, tem que ser individual. E tem alguns exames igual, vou fazer um teste genético de intolerância ao glúten. DQA, HLA, DQ2, DQ8. A gente consegue avaliar isso pelo exame de sangue. É um exame que demora e tudo. É um teste genético. Você vai ficar repetindo? Não precisa. Você vai fazer uma vez. Deu positivo, sabe que tem. Não tem, não quer dizer que tenha glúten, tenha doença celíaca. Mostra uma predisposição e uma possível intolerância. Eu fiz uma vez que um laboratório me ofereceu um pela saliva. Aquele teste do cotonete, né? E eu fiz aquele para avaliar a questão de glúten, para avaliar a recuperação muscular, para avaliar uma série de fatores que o laboratório me ofereceu, não é exame que eu peço rotina, mas para poder conhecer. E o meu deu positivo, HLA, DQ2, DQ8. E eu praticamente realmente não como glúten. Esporadicamente, eu estou falando com pessoas de Juiz de Fora, vou encontrar num restaurante, esporadicamente sim. Mas eu evito muito. E existem as pessoas que não podem de forma alguma. Mas de forma alguma mesmo. Que não é modismo, existem as pessoas. E hoje a gente tem muita opção. Ontem a gente na correria aqui, tanto eu quanto a Carol, a gente esqueceu. Eu tenho uma paciente que, por recomendação minha de retirar o glúten, o marido, que é pizzaiolo, criou uma massa de pizza sem glúten com água e frango e ovo. E a pizza ficou uma delícia. Ontem ela trouxe para mim, que ela não é daqui de Juiz de Fora, a pizza ficou uma delícia. Então a gente tem alternativas hoje para poder fazer dieta sem o glúten, tá? Bom, gente, o recado de hoje era esse. Espero que vocês tenham entendido. Voltou? Deu um panezinho aqui por causa da bateria. Tinham me perguntado hoje mais cedo com relação a essa questão, por isso que eu falei de teste genético que eu fiz. Porque eu comentei, acho que ontem, não sei, em algum momento, que na Carol eu fiz um teste genético que entra no nosso protocolo lá da clínica para avaliar a questão, nesse caso eu peço, para a gravidez. Então, por exemplo, esse teste genético me mostra se você precisa usar muito ou pouco ácido fólico, que na verdade hoje a gente não usa ácido fólico, a gente usa metilfolato, tá? Que é o ácido fólico, digamos assim, pronto para uso. Então a gente usa metilfolato, inclusive a obstetra dela, atualizada como veio falar comigo, vou passar metilfolato para Carol, ácido fólico em dose alta, tem estudo mostrando relação com autismo. E ela já estava usando metilfolato. Avalia a resistência à vitamina D, porque nem todo mundo precisa de 10.000 unidades por dia, tem gente que precisa de menos e boa parte precisa de mais, porque existe uma resistência à vitamina D. Avalia a tendência no ganho de peso durante a gestação. Então o teste genético, neste caso, eu gosto muito de fazer. Pré-concepção. O ideal é que a pessoa comece a se cuidar. Doutor, eu estou planejando engravidar. Eu às vezes atendo, não, eu quero fazer, quero emagrecer, quero pôr chip, quero fazer um monte de coisa, que ano que vem eu quero engravidar. Quero cuidar agora. Aí chega durante a gravidez, a pessoa some um pouco antes. É quando mais precisa. Eu, pelo menos, considero isso. É quando mais precisa se cuidar, que a responsabilidade não é só você, não. Tem alguém para você carregar. E a responsabilidade não é só da mulher. Tá, gente? Não estou aqui falando, você, mulher. Nós, homens, temos muita responsabilidade em cima disso.
Tá? No espermatozoide nós podemos levar uma série de informações para essa futura criança. Então tem que haver um cuidado especial nesses casos, mas não é assunto para hoje. Vou trazer algumas informações à frente, mais importante. Semana que vem vamos voltar a falar sobre emagrecimento, que muita gente pede. Mês que vem, Outubro Rosa, eu quero falar muito sobre saúde da mulher. Falar de câncer de mama, eu vou repetir toda a live aqui, toda vez que precisar. Mamografia é fundamental. Mamografia não é exame preventivo. Mamografia é exame diagnóstico precoce. Fundamental, mas é exame diagnóstico precoce. Prevenção é saúde, é cuidar da saúde, é evitar xenoestrógenos, é evitar substâncias tóxicas, é emagrecimento, tá? Então, prevenção é diferente de diagnóstico precoce, para não ficar nessa campanha só faça mamografia. Tem na família, quer prevenir? Vamos prevenir cuidando da saúde, ok? E novembro vamos falar mais um pouco de nós homens, mas todo mês nós vamos, toda semana, às 19 horas, estaremos aqui conversando com vocês. Estarei aqui, tá? Tem 2 convidados para trazer em outubro, 2 colegas médicos que eu sou fã. Um, eu tive aula com ele, estou esperando ele ter uma disponibilidade de data, Dr. Hamilton Junqueira, endocrinologista clássico, trabalha com hormônio, e eu gostei muito quando eu vi um conhecido meu que foi num curso dele ano passado, e que ele começou a falar de suplementação venosa. Gostei muito. Então hoje mesmo eu mandei um áudio para ele, professor, vamos conversar sobre isso, a visão da endocrinologia clássica nesta suplementação, qual que é a opinião de vocês? Isso vai reforçar muito. E outro, um grande amigo aqui de Juiz de Fora, o Micael Marques, que trabalha com a mesma linha de trabalho que eu falo, que tem um conhecimento, para mim, no Brasil não tem ninguém que tenha tanto conhecimento em própolis, nos produtos da abelha, própria utilização de abelha. Outro dia uma paciente me perguntou a diferença do própolis verde para o outro, falei, vou trazer uma pessoa aqui para falar com a gente. Eu e ele ele me convidou para um evento que vai ter dia 1º de outubro sobre a cannabis, que é algo que a gente já tem estudado, a medicina tem estudado muito. Vocês vão ouvir falar muito de cannabis, inclusive em saúde mental. Dentro de 5 a 10 anos, podem deixar registrado o tanto que vocês vão ter de recomendação de cannabis para alguns casos de saúde mental, de doenças mentais, enfim, que hoje já temos algumas indicações. Tá certo? Acho que o recado básico foi dado. Quem tiver dúvidas, deixo à disposição para poder mandar pelo direct, para entrar em contato com a gente. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Grande abraço.